Bem-vindos ao canal Fatos e Fatos. Hoje você vai conhecer 7 experimentos científicos que desafiaram as leis da natureza e pareceram impossíveis. Alguns foram grandes equívocos, outros abriram caminho para descobertas revolucionárias. Mas todos têm em comum o fato de terem intrigado o mundo e deixado cientistas perplexos. Então se ajeita aí, porque a lista de hoje vai muito além da sala de aula. Menos são histórias de suspense, polêmica e até teorias de vida alienígena. Vamos lá. Vamos começar pelo primeiro caso. O experimento opera. De 2011, o CERN, na Suíça, é um dos maiores centros de pesquisa do planeta, famoso por seu acelerador de partículas. Ali, cientistas resolveram medir a velocidade dos neutrinos, partículas praticamente invisíveis, com quase nenhuma massa, e que atravessam a matéria sem dificuldade. Para isso, dispararam feixes de neutrinos em direção a um detector na Itália, a mais de 730 quilômetros de distância, atravessando montanhas inteiras, sem que nada os detivesse. O que era para ser apenas mais uma medição se transformou em manchete mundial. Os neutrinos pareciam ter chegado antes do tempo previsto, como se tivessem viajado mais rápido que a luz. Isso era um verdadeiro terremoto para a física, porque a teoria da relatividade de Einstein afirma que nada pode ultrapassar a velocidade da luz. Imagine, todo o nosso entendimento de energia, tempo e espaço estaria errado. Telejornais chegaram a sugerir que estávamos diante da possibilidade de viagens no tempo. Mas depois de meses de verificação, veio a verdade. O culpado era um cabo de fibra óptica mal conectado, além de erros nos relógios usados para sincronizar os dados. Quando corrigiram esses detalhes, os neutrinos se comportaram exatamente como a teoria previa. Mesmo assim, esse episódio ficou marcado como um lembrete de como a ciência funciona. Resultados extraordinários exigem provas extraordinárias. O impossível não passa de um fio solto enganando centenas de cientistas. O segundo exemplo é o intrigante problema dos neutrinos solares, que durou mais de 30 anos. Nos anos 60, o físico Raymond Davis Jr. instalou um detector gigantesco dentro de uma mina de ouro abandonada nos Estados Unidos. Era um tanque com mais de 600 toneladas de percloroetileno, uma substância capaz de reagir com neutrinos vindos do Sol. Os cálculos previam uma enxurrada dessas partículas, mas os resultados mostraram apenas 1/3 do esperado. Parecia impossível. Ou os cálculos da física nuclear estavam errados, ou não entendíamos o funcionamento do Sol. Imagine a preocupação. Se o Sol estivesse produzindo menos energia do que acreditávamos, poderia até estar perto do colapso. O problema atravessou gerações de físicos e ficou conhecido como o mistério dos neutrinos desaparecidos. A solução veio apenas décadas depois, quando se descobriu que os neutrinos têm a habilidade de oscilar, ou seja, mudar de tipo enquanto viajam. Os detectores da época só captavam um desses tipos, deixando os outros passarem despercebidos. Essa descoberta não só resolveu o enigma, como também abriu caminho para a física de partículas moderna e rendeu um prêmio Nobel aos envolvidos. Um problema que parecia impossível acabou revelando um dos segredos mais fascinantes do universo. O terceiro caso é o enigmático episódio da Polywater, ou água polimérica. Nos anos 60, um pesquisador soviético relatou ter observado uma forma exótica de água que apresentava propriedades nunca vistas. Essa substância parecia ser mais viscosa, com ponto de ebulição mais alto e um comportamento totalmente anômalo. Rapidamente, a notícia se espalhou. O Ocidente, em plena Guerra Fria, ficou alarmado. Alguns acreditaram que os soviéticos haviam descoberto uma substância que poderia ter aplicações militares, enquanto outros temiam que, se a Polywater fosse estável, poderia se espalhar e transformar toda a água comum em algo tóxico. Revistas de ciência publicavam artigos especulando sobre o fim do mundo pela água estranha. Mas conforme outros laboratórios tentaram reproduzir o experimento, perceberam que não havia nada de misterioso. O que parecia uma nova substância era, na verdade, água comum misturada com contaminações microscópicas, poeira, suor dos cientistas, resíduos dos tubos de vidro. A Polywater foi rapidamente desacreditada, mas o episódio mostrou como até mesmo cientistas renomados podem ser enganados por expectativas e como a ciência precisa sempre de replicação para confirmar descobertas.
O quarto exemplo é um dos mais comentados da última década, o caso das bactérias que usariam arsênico no lugar do fósforo. Em 2010, pesquisadores anunciaram ter encontrado organismos capazes de substituir fósforo, um elemento essencial à vida, menos por arsênico, que normalmente é venenoso. Isso foi visto como uma bomba científica, porque poderia significar que a vida não precisaria seguir as regras que conhecemos. A NASA chegou a fazer uma coletiva de imprensa, e a mídia do mundo inteiro especulou sobre a possibilidade de estarmos diante de uma forma de vida totalmente diferente, até mesmo comparável à vida extraterrestre. Durante semanas, parecia que nossa definição de vida estava em risco. Só que quando outros cientistas tentaram repetir o experimento, não encontraram os mesmos resultados. Concluiu-se que havia falhas metodológicas e contaminação. O estudo foi desacreditado, mas trouxe uma reflexão importante. Será que em outros planetas poderiam existir formas de vida baseadas em elementos diferentes dos nossos? A resposta ainda é um mistério, mas o episódio reacendeu o debate sobre os limites do que chamamos de biologia. O quinto caso é o famoso experimento Michelson-Morley, de 1877. Considerado por muitos como o experimento mais importante que já deu errado. Na época acreditava-se que a luz precisava de um meio para se propagar, assim como o som precisa de ar. Esse meio invisível era chamado de éter luminífero. Michelson e Morley construíram um aparelho sofisticado para medir a velocidade da luz em diferentes direções. A expectativa era clara, encontrar variações que confirmassem a existência do éter, mas o resultado foi nada. A velocidade da luz era a mesma em todas as direções. Esse resultado foi tão inesperado que deixou os físicos sem rumo. Durante anos, o éter continuou sendo defendido, mesmo sem evidências, até que Einstein, em 1905, aproveitou justamente esse resultado para formular a teoria da relatividade especial, abolindo o éter e estabelecendo que a velocidade da luz é uma constante universal. O que parecia um fracasso virou um dos alicerces da física moderna, provando que até resultados impossíveis podem abrir as portas para revoluções científicas. O sexto experimento é o curioso caso dos 21 gramas, realizado em 1907 pelo médico Duncan McDougall. Ele acreditava que a alma tinha peso e decidiu testar essa ideia. Construiu uma balança extremamente sensível e colocou pacientes terminais sobre ela, pesando-os no momento da morte. Em um dos casos, registrou uma perda súbita de cerca de 21 gramas e concluiu que esse seria o peso da alma, deixando o corpo. A notícia correu o mundo e rapidamente se espalhou pela cultura popular. Até hoje, essa história inspira filmes, livros e músicas. Mas do ponto de vista científico, o experimento tinha falhas enormes. A amostra era minúscula, os métodos eram imprecisos e havia muitas variáveis não controladas, como suor, respiração e até a movimentação do corpo. A ciência rejeitou a ideia, mas o mito dos 21 gramas sobreviveu porque mexe com uma das maiores curiosidades humanas: o que acontece depois da morte. Esse caso mostra como às vezes uma ideia simbólica pode ter mais impacto cultural do que qualquer resultado científico. O sétimo e último exemplo nos leva ao mundo da física quântica. Os testes das desigualdades de Bell. Imagine duas partículas criadas juntas e separadas por quilômetros. De acordo com a física clássica, elas deveriam se comportar de forma independente. Mas quando os cientistas começaram a testá-las, descobriram algo assustador. As partículas permaneciam conectadas, como se fossem uma só, não importando a distância. Quando uma era medida, a outra instantaneamente mostrava um resultado correspondente. Isso parecia impossível, porque significava que algum tipo de informação estava viajando mais rápido que a luz, o que contradiz todas as regras conhecidas. Essa violação do chamado realismo local foi confirmada em experimentos cada vez mais sofisticados. Hoje, esse fenômeno é chamado de entrelaçamento quântico e é usado como base para tecnologias emergentes, como a criptografia quântica e os computadores quânticos. O que antes parecia impossível virou a chave para o futuro da tecnologia. Esses 7 experimentos mostram que a ciência é uma jornada cheia de surpresas. Às vezes, erros nos levam a aprender mais do que acertos. Outras vezes, resultados impossíveis revelam portas para novos mundos. O impossível, na ciência, é muitas vezes apenas o que ainda não entendemos. Agora quero saber, qual desses experimentos mais chamou sua atenção? O dos neutrinos mais rápidos que a luz? O peso da alma? Ou o mistério do entrelaçamento quântico? Deixa aí nos comentários, porque sua opinião é parte dessa conversa. E claro, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal Fatos e Fatos para mais conteúdos que desafiam a imaginação.